O Acorda Metrópolis de hoje, vamos falar sobre um outro assunto que está aí gerando muita preocupação internacional, claro, aqui dentro do Brasil, que é a questão do hantavírus. Tem um alerta, internacional sobre essa questão que tem mobilizado a Organização Mundial da Saúde e diversos países. Autoridades investigam esse possível surto de hantavírus identificado em um navio de cruzeiro que partiu de Ushuaia, lá na Argentina, e passou pela Antártica e seguiu em direção a Cabo Verde, na África. Até o momento, 5 dos 8 casos suspeitos de infecção foram confirmados pela OMS. E nessa quinta-feira, até o momento, 3 pessoas que estavam a bordo morreram. O caso acendeu o alerta, principalmente porque parte dos passageiros desembarcou na ilha de Santa Helena antes da confirmação da doença. E agora a OMS tenta rastrear esses possíveis contatos e casos em diferentes países. A Argentina também investiga se o surto pode ter começado lá em Ushuaia, onde o cruzeiro iniciou a viagem. E para a gente entender a gravidade disso tudo, vamos conversar com a médica infectologista, a Sheila Paiva. Oi, doutora, tudo bom? Muito bom dia. Prazer te ter aqui para a gente tirar todas essas dúvidas tão importantes. Bom dia, Natália. Bom dia a todos vocês. Um prazer estar aqui com vocês. Prazer, doutora. Bom, doutora, vamos primeiro falar da doença. O que é o hantavírus? A gente realmente tem que ficar muito preocupado porque ela é altamente transmissível e como a gente se infecta. Hantavírus é uma doença viral causada pela infecção dos excrementos dos ratos silvestres. A gente não está falando de ratos urbanos, e sim de ratos silvestres. Uma vez esses excrementos infectados, eles podem atingir o ser humano através da contaminação ou inalação de conídeos. O que são esses conídeos? São partículas desses excrementos que podem ser inaladas ou através do contato com a pele ou com a própria saliva dos seres humanos. A chance de transmissibilidade do hantavírus, ela é variável. É claro que a gente tem que pensar na população de maior risco. Quem são essas pessoas de maior risco? Pessoas que estão confinadas, pessoas que estão em ambientes fechados por muito tempo e principalmente pessoas em zonas rurais. Por quê? Ocorre a contaminação de arroz, trigo, cana, partículas até mesmo de zonas rurais como galinheiro. Então, às vezes, um simples fato de limpar um galpão ou limpar um galinheiro pode ocorrer a contaminação através da inalação desses conídeos para a transmissão inicialmente através do pulmão, e isso vai disseminando por todos os órgãos e sistemas. A chance de... Desculpa, pode falar. Não, imagina, pode concluir, eu ia te perguntar sobre essa questão específica do cruzeiro. Se dá pra gente compreender que isso realmente pode ter surgido lá, ou se a pessoa entrou já infectada e fez esse espalhamento, e acho que também é interessante da gente falar sobre a contaminação de um ser humano para outra. Você já deixou bastante claro que é pela inalação aí do vírus que pode ser em produtos, e que principalmente quando a pessoa está confinada, isso fica uma situação um pouco mais perigosa, mas se a gente passa de um humano para outro espirrando, como é que é esse contato? Olha, em especial, já sabemos que a transmissão pelo hantavírus no cruzeiro específico aconteceu de pessoa para pessoa. É claro que ainda está em ação se a contaminação também não pode ter sido ocorrido no porto da Argentina, e a possibilidade, inclusive, da transmissão desses excrementos contaminados através dos condutos de ar do navio. Tudo isso em fase ainda de investigação. Mas após a identificação de uma cepa, que é uma variante do hantavírus, conhecida como cepa Andes, que é uma cepa que pode sim ter a transmissão de pessoa para pessoa, através do contato ou através de espirros, tosse, contato, inclusive até mesmo com a saliva.
tá? Então, a transmissão de pessoa para pessoa, ela é uma transmissão exclusiva dessa cepa, dessa variante específica. Doutora, o que as pessoas sentem? E, para além disso, tem grupos específicos que sofrem mais e é fatal? Tem tratamento? Natália, os sintomas, os sinais e sintomas são muito inespecíficos inicialmente, né? Lembrando muito outras viroses, lembrando muito, por exemplo, a própria dengue. Dor no corpo, dor de cabeça, febre, dor nas juntas, as articulações, tá? O quadro, quando ele tende a piorar, a evolução desfavorável é quando há o comprometimento do coração, pulmão e rins, que a gente chama de síndrome cardiopulmonar. O paciente evolui com uma insuficiência respiratória grave e a chance de letalidade, mortalidade é muito elevada. Uma média aí em torno de 40% a 60% nesses casos graves. É claro que os pacientes, quando têm imunidade baixa, eles ficam mais vulneráveis aos casos complicados. Professora, para a gente encerrar, o hantavírus já estava na Argentina, então é possível realmente a gente entender que isso pode ter surgido de lá, ou ele já era visto em outros países? É um vírus que se tem conhecimento antigo ou se é uma situação nova? E, por último, o Brasil está preparado caso tenha registros, ainda mais por causa desse fator das pessoas terem saído do navio, enfim, pode chegar no Brasil, mas o Brasil está preparado para enfrentar o hantavírus? Natália, em se tratando dessa cepa específica, já existe casos, já ocorreu casos de surto na própria Argentina em 2018 a 2019, causado pela cepa Andes, tá? As demais cepas de hantavírus, elas estão em todo o continente, porém, é raro a transmissibilidade, tá? É raro a ocorrência. Principalmente ocorre nessas zonas rurais e zonas de riscos que eu já citei aqui para vocês. Mas a cepa Andes não é o primeiro relato, não é o primeiro caso, é uma cepa mais prevalente na América do Sul, inclusive casos já recentes ocasionados na própria Argentina. E o Brasil está preparado? Sim, o que acontece? A chance de transmissibilidade, apesar de poder acontecer em específico nessa cepa de pessoa para pessoa, é uma chance de transmissibilidade pequena e não sustentável. O que seria isso? A não sustentabilidade, a chance de progressão e manutenção por um tempo prolongado, como, por exemplo, aconteceu na Covid-19, sarampo e influenza. Então, a gente está numa situação diferente. Então, a chance de termos uma nova pandemia relacionada a esse micro-organismo, ela é muito rara e difícil. Perfeito. Tá? Então, o que precisa ser feito? Medidas de combate e controle. Os casos confirmados, os pacientes elegíveis que fizeram parte de toda essa viagem, esse cruzeiro, assim como os contactantes dessas pessoas, devem permanecer em quarentena, em monitoramento, em observação. Fato este que já está acontecendo com os pacientes sintomáticos, uma avaliação de todos os contactantes desses sintomáticos, dos tripulantes e dos demais passageiros que estão no momento de monitoramento. Por todo o continente, por todo o país, né? E alguns pacientes que já estão internados, né, eles ficam mantidos em internação, num leito privativo, isolados, porque a transmissão, como eu falei para você, pode ser através do contato ou através de gotículas ou aerosóis lançados através da tosse, por exemplo. Em quanto tempo, ou por quanto tempo o vírus fica na pessoa
doutora, e se espalhando? Existe o que a gente chama, Natália, de período de incubação. O Isso. que é isso? É o período do contato até o início dos sintomas. E o período de incubação do hantavírus, ele é prolongado. Ele pode chegar até 6 semanas, variando aí de 14 a 30 dias, porém, podendo o início dos sintomas ocorrer tardiamente após um mês e meio. Caramba! Por isso tão difícil assim de identificar também, né, doutora? Identificar. E inicialmente com sinais e sintomas muito sutis, É. né? Semelhante a uma virose. Então, aí vale o cuidado de, através dos dados epidemiológicos, da contextualização, se houve uma viagem, se houve um deslocamento, se houve um contato com alguém durante este cruzeiro. Perfeito. Sheila Paiva, médica infectologista, que trouxe um montão de clareza sobre o hantavírus. Não é para a gente ficar morrendo de medo, que nem aconteceu com a Covid-19. A situação está controlada, mas foi muito importante, doutora, para a gente tirar tantas dúvidas. Valeu, viu? Eu que agradeço. Muito obrigada e bom dia. Bom dia. Muito bom.